sua Bíblia comigo, Epístola Universal de João, primeira Epístola Universal de João, glória a Deus, capítulo de número 2, dos versículos 3 a seguir. Diz assim, verso 3 da Epístola Universal de João, no capítulo 2. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanecemos nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanecei em vós e tendes vencido o maligno. Verso 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Somente até aqui, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e o nosso Pai. Pai querido, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua igreja nesta noite. Pai querido, lemos a tua palavra, é mais um culto de ensino, onde nós nos reunimos para aprendermos acerca da tua palavra. Orienta-nos, inspira-nos, instrui-nos, ó Senhor, de modo que saiamos daqui alcançados e edificados por tua palavra. É esta oração que fazemos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis assentar, irmãos? Em nome de Jesus.
Hoje é o nosso culto de ensino e, como os irmãos sabem, sempre estamos aí trabalhando alguma temática, algum assunto que consideramos importante, relevante para a Igreja de Cristo. E hoje eu quero dar início a um assunto extremamente importante para a Igreja nos dias em que nós vivemos, pois é uma doutrina bíblica. Quero falar sobre a heresia, o mal da heresia, portanto, a heresia atacando a igreja, os males que a heresia causa no seio da igreja. É uma doutrina cristã, e penso que todos nós, como igreja, precisamos ler, estudar e compreender um pouco mais sobre heresia. E talvez você diz, pastor, mas que palavra é essa aí? Está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão, é uma doutrina bíblica. E todos nós, como cristãos, precisamos aprender sobre essa doutrina. E o que é heresia, pastor? É uma interpretação, é uma doutrina, é um sistema teológico, portanto, rejeitado como falso pela igreja. É um ensino falso. Por isso que é uma das doutrinas que estudamos na teologia, chamada de heresiologia, portanto, é heresia. Então, é um sistema, é uma doutrina, é uma interpretação que é rejeitada como falsa pela Igreja de Cristo. Isto é heresia. E eu me senti ainda com o coração mais pulsado ainda a falar sobre esse assunto quando o nosso irmão evangelista Heriberto, ao ler a palavra devocional, ele fala sobre o sermão profético, ele fala sobre o fim dos tempos, ele fala que Deus apartará os bodes das ovelhas e, portanto, é um contexto para os dias em que nós vivemos, é um assunto extremamente importante para nós pensarmos aqui nesta noite. Por quê? Porque quando João escreve esta epístola, portanto, a Epístola Universal de João, ele está fazendo nesta carta uma distinção, uma plena distinção entre o verdadeiro crente e o falso crente. Tem falso crente, irmão? E não tive convicção. Tem falso crente? Tem falso crente e tem verdadeiro crente. Então, note que João, ao escrever esta epístola, ele faz uma distinção entre o verdadeiro e o falso, entre aquele que tem uma aparência de verdadeiro, portanto, não autêntico, e o autêntico. Existe uma diferença, e é importante nós tratarmos sobre isso à luz da Bíblia Sagrada, e João faz estas distinções entre o verdadeiro crente e o falso crente. E a gente vai ver João destacando aqui, citando 3 provas que existe o verdadeiro crente e o falso crente. Então diga comigo, falso crente e verdadeiro crente. Fala, eu sou verdadeiro. Nós somos verdadeiros. E como verdadeiros cristãos, nós precisamos diagnosticar os falsos. Mas como, pastor? Eu olhar, eu vou saber que ele é falso? Será que é pelas vestes? Será que é por ações, por palavras? Então, nós vamos estudar isto aqui acerca da palavra de Deus, e João fez esta distinção entre o verdadeiro crente e o falso crente. Então, a ênfase aqui é deste texto que lemos. Ele cita 3 provas baseadas neste texto que lemos. Verso 6, olha o que diz no versículo de número 6 do capítulo de número 2, ele diz assim, aquele que diz que permanece nele quem? Em Cristo, esse também deve andar assim como ele andou. Você viu? Então, aquele que diz que permanece nele quem? Em Cristo, este também deve andar assim como ele andou. Então, o verdadeiro crente faz o quê? Ele anda como Cristo andou. Ele não só permanece em Cristo, mas ele anda como Cristo andou. Ele se comporta como Cristo se comportou. Esta é uma grande característica do verdadeiro crente. Sabe, aquele que permanece no Senhor deve andar assim como o Senhor andou.
Então, portanto, ele fala de prova moral. Diga comigo, prova moral. Isso é uma prova moral. Aquele que permanece no Senhor deve andar como o Senhor andou. Sim ou não, igreja? Sim. Se você vê alguém que diz que está em Cristo, mas não anda como Cristo andou, você vai ver que tem alguma coisa errada. Sim ou não? Vai estar errado alguma coisa. Por isso que João faz a distinção aqui na Epístola Universal sobre o verdadeiro crente e o falso crente. Então, ele deixa aqui a primeira grande prova, portanto, a prova moral. Se o verdadeiro cristão, ele precisa andar como Cristo andou. Porque aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Segunda prova é uma prova social. Olha o que diz aqui no versículo de número 10. Prova social. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Olha, eu vou repetir este verso para você dar um glória a Deus. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Você viu que o nosso irmão evangelista Eliberto fez menção de um sermão profético? Palavras pronunciadas e ditas pelo Senhor, quando você fizestes um bem a um pequenino, a mim fizestes. Você consegue entender que Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, quando falar em língua estranha? É isso que diz? Não, quando você falar em mistérios. Não, quando você profetizar. É isso que a Bíblia diz? Não, e nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a marca do verdadeiro discípulo. Louvado seja o Senhor, disse o Senhor Jesus. Então, o verso 10 aqui, entretanto, fala sobre uma prova social. Aquele que ama seu irmão, este permanece na luz e não há nenhum tropeço. Então, o verdadeiro cristão, ele precisa amar, certo? Olha o que ele diz, ele precisa amar quem? O seu irmão. Ele precisa amar o seu irmão, superar as dificuldades, superar as diferenças. Ele precisa, como? Amando. Ame ao seu irmão, permaneça na luz e você não haverá nenhum tropeço. Louvado seja o Senhor. Então isto fala de prova social. Sabe qual é a terceira prova que João diz aqui? Versículo de número 23. Olha o que diz o versículo de número 23. Ele diz assim: todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Olha, então isso aqui fala de uma prova doutrinária. Então, primeira prova, prova moral. Segunda prova, prova social. E a terceira prova é uma prova doutrinária. Aquele que confessa Cristo. Todo aquele que confessa Cristo tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem o Pai. Mas o que diz o verso na parte A? Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. Então é uma prova doutrinária. Então você percebe que João vai trazendo à igreja aqui provas que nós podemos diagnosticar entre o verdadeiro crente e o falso crente. E por que eu estou falando isso de forma repetida aqui? Para que você entenda que a gente precisa entender sobre heresiologia, mas a gente precisa também enxergar os hereges. Sabe, porque quando a gente fala de heresias aqui, a ideia é esta: quando a heresia ataca a igreja, avança contra a igreja, luta contra a igreja, a gente precisa saber quem são os nossos adversários. Sim ou não? Nós lemos um texto aqui extraordinário, porque
João, ao escrever esta epístola, ele vai tratando luz e trevas, falso, verdadeiro e falso. Ele vai fazendo distinção, e nós, como igreja, precisamos também aprender a fazer essa distinção, essa separação. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Nem todos que aparentam ser luz é verdadeiramente luz. E nós, como igreja, precisamos aprender sobre isso. Precisamos aprender sobre isso. Então, a heresia, ela tem solapado as igrejas nos dias de hoje. Tem vindo com toda a força. A gente vê esses acontecimentos que vão surgindo nos nossos arraiais. E de que forma? De forma que falta prova moral para eles. Eles não têm prova moral para dizer que é um verdadeiro crente. Não tem prova social para dizer que é um verdadeiro crente. Não tem prova doutrinária para dizer que é um verdadeiro crente. Então é aí que a gente começa a enxergar quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Quais são as artimanhas que eles utilizam para atacar a igreja de Cristo? E você percebe que a importância de nós estarmos em um culto como este, que é um culto de ensinamento. Por isso que eu sempre falo isso, o quanto é importante você acordar cedo aos domingos e vir na escola bíblica dominical. Não é dormindo em casa, é dominical, é aprendendo a palavra de Deus para você defender a sua fé, para você saber como se comportar com aqueles que não são verdadeiros. A Bíblia nos instrui. A Bíblia nos prepara para essas questões, e eu estou falando sobre isso aqui, porque heresia é o quê? É um sistema teológico rejeitado pela igreja. Mas às vezes nós vemos não somente as heresias, mas os hereges também sendo aplaudidos por muitos, sem compreender qual é a mensagem suave, mansa que tais têm se comportado e trazido no nosso meio nos dias em que nós vivemos. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja aqui nesta noite, que há poder no sangue do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos guarde, nos livre, e que o Senhor possa nos livrar de toda ação daquele que diz verdadeiro, mas que na verdade é falso, não é autêntico, não é verdadeiro. Portanto, é aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. Então, a heresia que ataca a igreja, que fere a igreja, que vem para destruir a igreja. Então, a gente vê ela de que forma? Solapando as igrejas nos dias de hoje. Muitas pessoas dizem que não importa o que você crê, sabe? Eles vão com este tipo de mensagem e diz que o importante é ser sincero. É esta mensagem de forma sutil que eles vêm trazendo, mas a sinceridade não é um ingrediente mágico que transforma o falso em verdadeiro. Porque ele pode ser sincero, mas ele pode ser um sincero falso. Ele pode ser um sincero, mas pode ser um sincero não autêntico. Você consegue entender isso aqui nessa noite, meu irmão? Você consegue entender? E é extremamente importante você aprender sobre isso, porque de forma sutil, a heresia tem finalidade de atacar a igreja, de desconstruir a igreja, de minar a sua fé, de destruir o teu conjunto de crenças e de fé. Louvado seja o Senhor, e portanto é importante nós aprendermos sobre isso aqui nesta noite. Então, a mensagem aqui, se eu posso trazer isso aos irmãos, é que ela pode ser aplicada no campo religioso, deveria também ser válido em outras áreas da vida. Tem um exemplo aqui, uma enfermeira dá um remédio para um paciente, e logo ele começa a passar mal. Olha aqui, a enfermeira é sincera, mas o remédio está errado e o paciente quase morre. A enfermeira é sincera, ela passa um remédio, pensando que aquele remédio faria o bem àquela outra pessoa, mas note que ela deu o remédio errado.
Você consegue entender isso? São exemplos que a gente vai vendo. Ah, mas ele é sincero. Meu irmão, que o Senhor levante uma igreja capaz de amar as Escrituras, capaz de rever as mensagens que são pregadas, que são anunciadas, mas que a gente examine o que diz a palavra de Deus e vê se o que o pregador, se o pastor, aquele que anuncia e fala no nome de Deus, ele está falando algo que é conivente com o que diz as Escrituras. Porque hoje o que a gente vê de crente, que ele vai fazer uso da palavra de Deus, mas ele não fala nada da palavra de Deus. Ele fala, eu quero ler um texto com os irmãos, abra a Bíblia no capítulo tal, no livro tal, aí você fala, eu vou ouvir sobre aquele texto, mas ele não fala nada daquilo. Ele não fala nada daquilo. Você consegue entender? Se eu estou aqui falando em nome de Deus, o que eu tenho que falar é de Deus, é da sua palavra, é do Evangelho, é do Cristo das Escrituras. Não me cabe a mim falar outra coisa a não ser esta. Vocês não saíram de casa numa noite fria como esta, para vir aqui ouvir eu falando palavras. Não, vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, porque é ela que emana a vida, é ela que transforma a história, ela que muda situações, ela que levanta o caído, ela que restaura o fraco. É a palavra do nosso Deus. É isto, é a palavra de Deus, não é outra coisa. É a palavra de Deus. Então, um homem escuta um barulho, olha aqui a sinceridade. Um homem escuta um barulho dentro de uma casa durante a noite, e é certo de que é um ladrão, e ele levanta-se, ele pega um revólver, ele atira e descobre que era a filha que havia perdido o sono e estava andando dentro da casa para encontrar alguma coisa para comer. Ele era sincero, pensou que era algo mal, e de repente matou a filha. Você consegue entender? São exemplos que eu trago aqui para nós, que não adianta ser sincero, tem que ser autêntico. Não adianta vir com sinceridade, precisamos ter a mensagem correta. E qual é a mensagem correta? É a mensagem de Deus, é a mensagem das Escrituras, é a mensagem do Evangelho. E que o Senhor levante uma igreja cada dia mais amante das Escrituras, que não tenha outro prazer a não ser o do salmista dizendo, antes tenho prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse deve ser o nosso prazer, deve ser o nosso prazer. Então note que o apóstolo João já havia advertido a igreja sobre o conflito entre luz e trevas. Você vai ver isso no capítulo 1, dos versos 5, no capítulo 2 também, no verso 6. Ele vai falar também sobre amor e ódio, no capítulo 2, dos versos 7 a 17. Agora João os adverte sobre o terceiro conflito, o conflito entre a verdade e o erro. E é aqui que é o ponto crucial que a gente precisa entender quando a gente fala de heresia. É verdade e erro. É verdade e erro. Aqui é o ápice, é o grande conflito. Não é suficiente ao cristão simplesmente andar na luz. É nossa obrigação andar na luz. Já viu alguém falando assim, mas eu sou honesto? Ele fala com virtude. Não há virtude nenhuma em você ser honesto, é sua obrigação ser honesto. Você consegue entender isso? Mas eu ando na luz. É sua obrigação andar na luz, porque você está em Cristo. Então é sua obrigação andar na luz. Não há virtude nenhuma nisso. Você consegue entender isso? Então, ele vai trabalhar essas questões. Então, não é suficiente ao cristão andar na luz e no amor, ele também deve andar na verdade. A gente deve andar na verdade. Diga bem forte, eu preciso andar na verdade. Melhor, fala assim, eu devo andar na verdade. É andar em Cristo, é andar na palavra, é andar segundo os preceitos de Deus, é andar segundo as orientações de Deus, é andar segundo as orientações que Deus deixou a nós. Então, dos versos 18 aos versos de número 21, a gente vai ver uma clara distinção agora, não somente, enquanto nos versos anteriores a gente vê uma descrição de forma acentuada entre o verdadeiro e o falso, entre aquele que aparenta ser e aquele que não é.
Mas agora, dos versos 18 ao 21, ele faz uma distinção entre os hereges e os cristãos genuínos. Você consegue entender isso? Agora ele vai fazer uma separação. E quando ele fala dos versos 18 a seguir, olha o que ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Olha isso. Eles saíram da onde? Saíram da onde? Do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Por quê? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Louvado seja o Senhor. E João continua dizendo: mas todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a gente precisa entender, quando o João está dizendo aqui, filhinhos, já é a última hora. O que é a última hora? Desde que eu sou crente, eu vejo crente falando sobre a última hora. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Faz mais de 20 anos que eu sirvo ao Senhor e eu vejo todo mundo falando, é a última hora. Mas por que é a última hora? Porque a vovó falou? Porque os nossos pais na fé falou? Não, é a última hora porque a Bíblia diz que é a última hora. A palavra de Deus diz que é a última hora. E o que é a última hora? João é enfático em afirmar que vivemos a última hora. Ele diz, filhinhos, já é a última hora. Você vê que não tem dúvida aqui. Ele é enfático, ele é sucinto. Ele diz, filhinhos, já é a última hora. A era por vir já tinha vindo, o futuro já tinha chegado. Estávamos vivendo a escatologia antecipada, é isso que João está dizendo. E o que é isso, pastor? É uma nova realidade que já foi implantada. O mundo e as trevas já estavam passando, porque desde a morte e ressurreição de Cristo, que Deus está fazendo coisa nova neste mundo. O tempo do fim chegou com Cristo, quando Cristo veio a este mundo. Então, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja, essa é a última hora. Você consegue entender isso? Entre a primeira vinda de Cristo e até Cristo vir buscar a igreja, essa lacuna de espaço e de tempo já é a última hora. A qualquer momento, dar-se-á o rapto da igreja e Deus virá buscar a sua noiva. Estejamos nós preparados e aguardando este grande momento, porque já é a última hora, meu irmão. Então, João está fazendo uma distinção entre os hereges e os cristãos genuínos. Então, a gente precisa, à luz deste texto, sair daqui com uma percepção correta de quem são os hereges e de quem são os verdadeiros, portanto, os genuínos. Por quê? Porque a gente precisa andar na luz. E não basta andar na luz, a gente precisa andar na verdade. As pessoas olham para nós e precisam enxergar em nós pessoas que andam na pegada da palavra de Deus, que andam sobre a palavra de Deus, que andam debaixo da orientação da palavra de Deus. Por isso que não existe aqui o que eu acho, não existe aqui, mas eu penso assim. Não, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, e se está dito, está escrito, está falado, está anunciado, é nisso que eu vou andar, é na palavra do nosso Deus. Então, por isso que ele é enfático, ele diz, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele vai uma espécie de corroborar com a mensagem inicial de que já estamos na última hora. Você vai ver, à luz da palavra de Deus, que a última hora, ela descreve um tipo de tempo, e não uma duração de tempo. Por isso que eu falei isso.
ela vai descrever um tipo de tempo e não uma duração de tempo. Então, os últimos tempos são descritos, você vai ver isso em 1 Timóteo, capítulo 4. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele, assim como João, ele já havia observado características do seu tempo, e nós vemos as mesmas características hoje em intensidade ainda maior. Explico isso porque ele diz assim, que nós estamos vivendo sempre nos últimos dias. Paulo teve essa percepção, como João também teve essa percepção. Você consegue entender que quando você vive acerca da orientação correta da palavra de Deus, você vive em alerta, em stand-by? Sabe o que é isso? Sabe que está atento, porque a qualquer momento o Senhor vem, meu irmão. Mas aquele que não tem compromisso com Deus, aquele que não é verdadeiro, aquele que não anda na palavra, aquele que não tem compromisso com Deus, meu irmão, para ele tanto faz ou tanto fez. Porque ele não anda na verdade, ele não tem compromisso com a verdade. É a heresia atacando a igreja, é a heresia vindo de encontro à igreja, é o herege com as suas heresias vindo de encontro à igreja. Então, quando nós entendemos isto, como João entendeu o seu último tempo, João viveu naquela época, no seu tempo, já como se fosse a última hora. Você consegue entender? E já era a última hora, para eles, estavam vivendo a última hora, porque é um espaço de tempo, é entre a vinda de Jesus e o retorno em que o Senhor vem buscar a sua igreja. Então note que ele é enfático aqui, ele é sucinto, ele traz estas observações a nós. Então nós estamos vivendo sempre nos últimos dias, é a última hora, a hora da oposição final a Cristo. Você não vê esta homofobia, ou melhor dizendo, uma cristofobia? Você vê como as pessoas se levantam contra Cristo e contra todos aqueles que se manifestam no nome de Cristo? Você já viu? Tem gente que não gosta de você porque você é crente, porque você fala em nome de Deus, porque você usa a palavra de Deus. Eles têm um ódio. Isso é cristofobia. Eles têm um ódio sobre nós, porque a palavra de Deus confronta o modo operante que eles vivem nesta história física que aqui estamos. Sabe? Eles querem viver na promiscuidade, mas a Bíblia reprova as suas ações. Eles querem viver de forma promíscua, querem viver não conforme diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus vem de encontro a ele, a palavra de Deus vai confrontando a vida destes homens. Você consegue entender? É por isso que eles odeiam a Bíblia Sagrada. É por isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz às claras aquilo que eles tentam fazer em oculto. A palavra de Deus, ela é a verdade. Minha oração nesta noite é que Deus faça com que nós permaneçamos na sua palavra. Que o Senhor levante homens e mulheres, jovens, irmãs, obreiros, uma igreja atual, fervorosa, crente, amante da palavra de Deus. Porque o que a gente precisa nos dias de hoje não é de um grande nome, sabe? Não é uma grande voz. Não. O que a igreja precisa nos dias de hoje é que se levantem e se manifestem homens e mulheres verdadeiros que amam a Deus e que andam na verdade do Evangelho. Você consegue entender isso? É isso que o mundo aguarda, é esta resposta que nós podemos entregar a este mundo vil, que nós estamos inseridos nele. Então, essa ideia, esta elaboração deste texto aqui, que embora possa haver ainda um tempo especial de tribulação, toda a era cristã consiste na grande tribulação, pelo qual alguns remidos têm que passar. Isso aqui fala da grande tribulação, mas vai ter correntes que acreditam que a igreja será arrebatada antes
deste período de tribulação, mas existem correntes que a igreja enfrenta um período dessa tribulação, sendo pós ou sendo pré. Meu irmão, de uma coisa eu sei: Jesus vem buscar a sua igreja. Estejamos preparados para este grande dia, para este grande momento. Nós, como igreja, precisamos estar preparados para este grande momento. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem. João diz: o espírito do anticristo já está operando no mundo. Opa! Se o espírito do anticristo já está operando no mundo, verso 18, olha aqui. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Você sabe o que significa isso? A palavra anticristo só aparece nas epístolas de João. 1 João, capítulo 2, verso 18, verso 22, capítulo 4, verso 3, 2 João, verso 7, mas o conceito a gente vai encontrar em outros lugares na Bíblia Sagrada. O conceito do anticristo. Mas esta palavra anticristo só aparece aqui na epístola de João. João é enfático. João está atento aos hereges da época. Você consegue entender isso? João está atento. Sabe, aqueles que se apresentam como sendo, mas na verdade não são. Como aqueles que vêm com uma aparência simplesmente, mas que na verdade, na essência, não é. Por quê? Porque não anda na verdade. A grande ênfase aqui é andar na verdade. Diga para o teu irmão: Deus quer você andando na verdade, viu, crente? Andando na verdade. Andando na verdade. Andando na palavra, andando segundo as diretrizes e as orientações de Deus. Por quê? Porque esta palavra anticristo, ela tem dois significados. Grave isso: contra e em lugar de. Isso aqui é anticristo. Ele é contra e no lugar de. Então o anticristo é aquele que imita e também se opõe. O que é o anticristo? Aquele que tenta imitar. Imitar quem? Imitar Cristo. E aquele que se opõe a Cristo. Você consegue entender isso? Este é o espírito do anticristo. Esta é a manifestação do anticristo. Então é aquele que se opõe e aquele que, olha como diz aqui, então é aquele que se opõe e que tenta estar no lugar de. Então o anticristo é aquele que imita e também se opõe. O anticristo é o adversário de Cristo, é aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. O espírito do anticristo está de trás de toda doutrina falsa e por trás de qualquer prática religiosa que tome o lugar de Cristo. É isso, tudo isso que se opõe, tudo isso que tenta colocar-se no lugar de Cristo, tudo isso que se levanta, sabe, com doutrina falsa, com ensinamento falso, com práticas religiosas que tentam tomar o lugar de Cristo, é o espírito do anticristo. E quem são os portadores desta mensagem? É os hereges. É por isso que eu falei que ao longo destas 3 quartas-feiras, nós vamos falar sobre a heresia. Vamos falar sobre os males da heresia causada no seio da igreja. Mas note que João aqui, ele é enfático, fazendo distinção entre os hereges e os cristãos genuínos. Então, ele faz toda esta divisão, ele faz toda este esclarecimento. Olha o que ele diz, que o aparecimento do anticristo é um sinal claro do tempo do fim. É um sinal claro. É um sinal claro do tempo do fim. Vigiai, igreja, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vem buscar a sua igreja. Vigiai, irmãos, vigiai, esteja atento. Estamos sobre aviso. Sabe,
você está aqui numa noite fria dessa, saiu da sua casa, sabe, para ouvir a palavra de Deus, para se preparar ainda mais como servo de Deus, mas note que a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Por isso que nós estamos sobre aviso. Vigiai, estejam atentos. Estejam atentos. Os sinais estão aí. As evidências são claras, são evidentes. Olha, então a gente precisa entender isso. A gente precisa, o aparecimento do anticristo é um sinal claro do tempo do fim. Várias referências bíblicas, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 a 12, Apocalipse 13, do verso 1 a 10, mas o espírito do anticristo já está em ação no mundo, 1 João 4, 3. O espírito do anticristo já atua no mundo. Então nós, como igreja, precisamos estar atentos, precisamos estar atentos. O que João disse? Muitos anticristos são percussores do que ainda há de vir. Assim como Cristo é a encarnação de Deus, o anticristo será uma espécie de encarnação do diabo. Sejamos atentos, meus irmãos. Estejamos atentos. Eu te desafio a você não perder de jeito nenhum estas últimas 2 quartas-feiras, falando sobre heresia, sobre os ataques da heresia à igreja de Cristo. João traz este entendimento para nós. João traz, é uma doutrina bíblica extremamente importante para a igreja de Cristo. E nós, como igreja, aprendendo, estando debaixo da orientação de Deus, andando não somente na luz, mas na verdade, meu irmão, a gente vai estar andando como verdadeiros cristãos, portanto, como cristãos genuínos. Então, você percebe que os anticristos saem de dentro da igreja. Verso 19 diz isso. Olha o que diz. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Você consegue entender isso? Então, eles saem de dentro da igreja. Os muitos anticristos que já vieram, em contraste com o anticristo que virá, são identificados como mestres humanos que abandonaram a igreja. Sabe? Mestres humanos que abandonaram a igreja. Por isso que a temática de hoje foi essa: a heresia e os ataques à igreja de Cristo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que a bênção de Deus esteja sobre nós e que nós andemos não somente na luz, mas andemos também na verdade. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite, meu irmão. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!